Bem, amigos, vamos lá. Estamos aqui mais uma vez para tratar alguns temas com vocês aqui enquanto jogamos CSGO. Qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre uma frase que se diz por aí que é muito comum nos dias de hoje, século 21, que é a frase: não julgueis. Uma frase bíblica dita por nosso Senhor Jesus Cristo e que ultimamente é usada geralmente quando se faz uma crítica a uma determinada pessoa ou a uma determinada atitude. Então o pessoal costuma usar esse argumento, essa frase de Cristo, e que não é para julgar, que ninguém tem condições de julgar o outro, afinal de contas somos todos pecadores, e se julgarmos seremos também julgados. Bom, a frase de Cristo está dita assim: não julgueis e não sereis julgados, mas com o mesmo rigor com que julgares, ou com a mesma medida com que medirdes, sereis vós também medidos. Ou seja, se o julgamento é rigoroso, se nós fazemos um julgamento rigoroso, também o nosso julgamento, nossa, como eu sou ruim nesse jogo, também o nosso julgamento será rigoroso. Certo? Mas será que essa frase está sendo dita de maneira acertada nos dias de hoje, ou ela acaba se tornando, da maneira que o pessoal dá o sentido para ela, num verdadeiro sofisma, numa verdadeira desculpa para fazer as mais diversas coisas sem que ninguém possa questionar? Então vamos dar uma breve analisada, uma refletida aqui e avaliar se essa frase pode ser usada nesse contexto. Opa, eu tenho que desarmar a bomba, né? Eu sou burro pra caramba. Tá. Então é o seguinte, meu amigo. É falso? É falso ou é verdadeiro isso? Podemos nós julgar ou não? Bem, a partir da primeira hora que você acorda de manhã até a hora que você vai se deitar, ou seja, no seu momento de vigília, no momento em que a sua consciência está ativa, que você está consciente, você vive fazendo julgamentos. O que são julgamentos? São deliberações, são atitudes que eu tomo em detrimento de outras. Ou seja, eu decidi agora entrar nessa porta, eu posso decidir seguir adiante ou voltar por aqui. Vamos voltar. E esses julgamentos, eles são baseados em várias suposições, as mais diversas, dependendo da situação. Então, por exemplo, quando você decide acordar de manhã e tomar café preto, ao invés de tomar café com leite, isso é um julgamento. Qual o julgamento que você faz? Eu prefiro café preto do que café com leite. Eu julgo ser mais saboroso ou talvez mais saudável o café preto do que o café com leite. E é por isso que eu vou tomar o café preto e não café com leite. No fundo, todo julgamento é uma decisão. Por isso que o julgamento de um juiz, um tribunal, ele é chamado também de decisão, de sentença. Eu sentencio que o caminho é X e não Y. E isso é próprio da criatura racional, do ser humano. Então a pessoa que diz que não julga, está mentindo. Já começa por aí. Aí alguém vai objetar, óbvio. Mas você está distorcendo a coisa, você está mudando o sentido que se quer usar nessa frase, não julgueis. O mandamento ou o conselho que seja, não julgueis, está falando de um julgamento moral, de uma crítica moral, de uma reprovação, de uma atitude alheia moral.
Então essa coisa de tomar café preto ou branco não tá fora de contexto. Concordo, mas eu usei o exemplo simples para evoluir depois no raciocínio. Vamos lá. Julgamentos morais. O que é moral? A moralidade é um juízo de valor. É um juízo de valor, moralidade. No campo dos costumes, óbvio. Deixa eu acertar aqui. Ah, tá. Vamos lá de novo, né? Vamos morrer mais uma vez. Então vamos lá. Não podemos julgar? Tá. Quando você diz assim que a pedofilia é um crime, que o fato de uma pessoa adulta ou jovem ter relações sexuais ou de lascívia com uma criança que não tem maturidade sexual, nós chamamos isso de pedofilia, e essa atitude é criminalizada no nosso país, certo? Eu não quero essa arma. Nós achamos... Por que é crime? Porque alguém escreveu lá que é crime? Pronto? Não. Para você criminalizar uma conduta, para você aprovar uma lei positiva, é preciso fazer um juízo de valor entre os congressistas. Então os congressistas olham para a sociedade, julgam o que é bom ou mal e decidem então aprovar leis que permitem certas práticas e proíbem outras práticas. Muitas dessas práticas proibidas ou permitidas são práticas morais. Então há uma moralidade por aí. Então quando você diz assim que a pedofilia é crime, é porque no fundo você está dizendo que essa atitude é má, essa atitude é perniciosa, ela é prejudicial. Porque se você cometer esse crime, você vai prejudicar outra pessoa, certo? Você vai prejudicar. Quando eu digo que o furto é um crime, eu estou reprovando aquela atitude criminosa. Por quê? Porque ela visa um bem, qual seja, proteger o patrimônio. O patrimônio que deve ser conservado na posse daquele que veio adquirir esse patrimônio, seja pelo trabalho, seja pelo dinheiro. É uma questão de justiça. Dar a cada um o que é seu. Isso é um juízo de valor. Então, nossa sociedade, e todas as sociedades que existiram, elas julgam que se uma pessoa adquiriu um bem com dinheiro honesto, com dinheiro trabalhado dentro da lei, ela tem direito a comprar certos bens que estão à venda por outra pessoa que tem o direito de vendê-los também. Logo, aquela pessoa que se apropria desse bem injustamente, ilegalmente, fora dos casos que consideramos legais, isso se chama furto, apropriação indébita, roubo, rapina. Tem diversos nomes dependendo do tipo de atitude, da forma como ele vai ter acesso a esses bens. Vamos falar do furto. Então a pessoa foi lá, subtraiu o objeto, subtraiu para si coisa alheia móvel. É o que está descrito no artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Isso é crime. Professor Fernando Capês ensina, cito ele, mas vários outros, que o direito penal brasileiro, por exemplo, não criminaliza atitudes que não têm uma significância, uma relevância moral, uma relevância social na sociedade. Então as atitudes somente são consideradas crimes quando elas causam um grave dano na ordem social. O furto causa um grave dano na ordem social. Então, por exemplo, atravessar atravessar a rua sem usar a faixa de segurança.
Ela é uma atitude perniciosa? Poderíamos dizer que sim. Por quê? Porque a nossa sociedade julga que se a pessoa agir dessa forma, ela pode vir a causar um acidente. Ela pode vir a causar um dano, um mal a outrem, ou a si mesmo. Mas a atitude, julgamos nós, que ela não tem uma relevância tão grande, ela não tem... o dano causado não é tão grande, ele é menor, porque em todo caso a pessoa estará prejudicando somente a si mesma, teoricamente. Então, nesse caso, o legislador julgou, fazendo um juízo de valor, julgou que bastava uma sanção administrativa para essa pessoa, ou seja, essa conduta que ele fez, ela é proibida, ela é reprovada pelo ordenamento jurídico, mas ela não chega a ser crime, porque ela não chega a ser grave. Então, condutas leves não são criminalizadas. Ora, tanto no julgamento da gravidade da conduta, quanto na própria reprovabilidade ou não de uma conduta, isso tudo é juízo de valor. Se não existissem, se fosse verdade que não poderíamos julgar, não há razão mais para existirem tribunais, delegacias, policiamento e todas as outras formas de coerção social que existem hoje. E além do mais, se não existissem essas instituições, se elas não fossem legítimas e de direito até natural, nós chegaríamos ao absurdo de permitir toda e qualquer atitude, boa ou má, de qualquer ser humano, sem possibilidade de nenhuma reprovação social, sem possibilidade ao menos de crítica. Então a pessoa poderia me roubar todos os meus bens e eu não ia poder fazer nada, porque eu não ia poder julgar. Eu estou julgando, né? Afinal de contas, ele está me roubando, mas na opinião dele não é um furto. Na opinião dele, ele está... Na visão dele, ele está pegando algo que é bom para ele e acabou. O fato de eu chamar ele de ladrão, eu estou fazendo um julgamento, né? O fato de eu ficar indignado com essa conduta, eu estou sendo um cara preconceituoso, eu estou julgando, Então, vocês vejam que não tem cabimento, né? E outra coisa, as mesmas pessoas que dizem para não julgarmos, basta elas sofrerem a mínima injustiça por parte de um próximo seu, que elas serão as primeiras a berrar e exigirem justiça. Aliás, o próprio fato delas criticarem quem está julgando, elas também estão julgando. Então vamos supor, né? A pessoa comete uma atitude errada, eu critico dizendo, olha, isso é errado. E a pessoa me critica dizendo, você está julgando, você é um julgador preconceituoso. Ora, quando ela fala essas palavras para mim, ela também está me julgando. Então, nós vemos que o julgamento, ele é necessário e dele depende a existência da criatura racional. Não haveria vida, não haveria sociedade se não houvesse julgamento. Mas, existe um detalhe. Quando julgamos, podemos cometer erros, porque simplesmente nós não somos dotados da dita infalibilidade. O ser humano, quando analisa as coisas, pode cometer erros, de modo que alguns julgamentos se tornam injustos. Então, por exemplo, eu julgo que se eu emprestar dinheiro para o meu vizinho, ele não irá me pagar mais. Mas, na verdade, aquele vizinho me pagou. E até me devolveu com juros e correção monetária. De modo que o meu julgamento anterior estava equivocado. Esse julgamento, de certa forma, poderíamos dizer que ele foi injusto. Porque ele está permeado de erros, de pressupostos que são falsos. Então eu julguei pela aparência ou por alguma outra série de critérios, talvez até por uma questão histórica de outros empréstimos, eu julguei que não iria receber e que aquela pessoa não era digna de confiança. Então, como nós somos suscetíveis desses erros, as pessoas caem no extremo de dizer que nós não devemos de maneira alguma julgar. Mas já mostrei que isso é falso.
O julgamento ele é necessário, né? Se você julga que não há pessoas más no mundo e que, portanto, você pode deixar o seu filho de 5 anos ir sozinho à escola, passar por uma rua deserta e escura durante a noite e que nenhum ser humano será capaz de lhe fazer o mal, afinal de contas, o mal em si nem existiria, né? Porque nós não poderíamos julgar, né? Todas as atitudes elas são boas, apenas vistas de pontos de vista diferentes, né? Então eu cometeria esses equívocos, esses excessos de cometer atitudes na verdade equivocadas e precipitadas, né? Então, e aí está também o julgamento. Eu também estou julgando pelo bem aquilo que muitas vezes é o mal, né? Então, quando você chama o bem de mal e o mal de bem, em ambos os casos você está errando. Quando essas pessoas falam que não se deve julgar, elas querem na verdade que se julgue, mas de maneira benigna, toda e qualquer coisa, até as atitudes reprováveis. Então, por exemplo, a pessoa passa a não ter mais convicção de nada, ela tem que aceitar tudo, mesmo as atitudes perniciosas e maléficas. Então, geralmente essa questão de não julgar está envolvida com questões mais aéreas, mais abstratas, como religião, filosofia, opinião política e tudo mais. Geralmente é nesses casos que se usa muito esse sofisma. Mas nós já vimos em casos mais evidentes, como a questão do crime mesmo, que o julgamento ele deve existir. Ora, se o julgamento ele deve existir em questões criminais, mais simples, a gente sempre começa do mais simples e vai para o mais complexo, para poder entender melhor. Ora, se é falso que não devemos julgar, e é verdadeiro que devemos julgar em todas as áreas sim. Acontece que quando você parte para áreas mais teóricas, a chance de erro é maior porque a evidência não está tão clara. Não nos é totalmente evidente qual é a assertiva correta. Então, em matéria de religião, muitas vezes, ao julgarmos, temos uma chance muito maior de cometer equívocos. Em matéria de opinião política, mesma coisa e tal, porque são matérias extremamente complexas e não são matérias exatas muitas vezes. Então, é preciso julgar com cuidado, mas é falso quem diz que não podemos de maneira alguma julgar. E aí eles estão baseados na frase de Jesus Cristo, que diz para não julgar. Então, explicando essa frase, para que as pessoas compreendam melhor, na verdade essa frase se refere a um julgamento preconceituoso, a um julgamento precipitado, ou então a um julgamento excessivamente rigoroso, que se não peca pelo objeto, pela essência, peca pelo excesso, peca pelo grau muito elevado de severidade. Por isso Cristo ameaça: com a medida com que medirdes, sereis medidos. Ou seja, com o rigor que vocês julgarem, o mesmo rigor será aplicado para julgar vocês. E aí ele está falando do juízo, né? Do juízo final. Na hora em que Deus mesmo, como juiz, vai julgar toda a humanidade. Aliás, São Paulo, na sua carta, se não me engano, aos Coríntios, não sei se é aos Coríntios, aos Tessalonicenses, não lembro, ele fala que nós devemos julgar. Inclusive nós, e aí ele se refere provavelmente aos apóstolos, aos patriarcas, nós julgaremos os anjos. Então veja bem, o julgamento foi dado à criatura racional, o julgamento foi dado ao homem e aos anjos, e ele é inerente à natureza humana. Então, queria deixar essa reflexão aqui para vocês. Desculpe se eu divaguei um pouco. Coloque aí nos comentários o que você acha disso tudo que eu falei. E vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!